Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a Economia do Bem. Nesse vídeo de hoje vamos trazer a segunda parte da nossa análise sobre se a crise econômica acabou ou não acabou. Hoje é dia 12 de junho, estou falando com vocês por volta de 1 hora da tarde, a hora da gravação desse vídeo, e a gente viu aí que nos 2 dias anteriores as bolsas americanas tiveram forte queda. A bolsa brasileira não operou no dia 11/6, mas hoje no dia 12/6 ela está em forte queda. Mas antes de mais nada, se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Bybank, se inscreve, curte e compartilha, tá bom? Tudo isso depois da vinheta. Pessoal, reforçando o recado, primeiramente de tudo, eu não estou aqui para tentar adivinhar qual que é a direção do mercado, se vai acontecer o pulo do gato morto ou Nyan Cat, igual eu falei no último vídeo, que é o mercado se descolar totalmente da realidade. Lá naquele primeiro vídeo eu trouxe alguns dos fundamentos porque que o mercado de ações não deveria estar indo bem. 2 dias, uma semana depois da gravação desse vídeo, a gente viu aí 2 dias de quedas consecutivas da Bolsa de Valores norte-americana, a Bolsa de Valores norte-americana que orienta o mundo. Hoje a gente está vendo essa queda sendo refletida aqui no mercado brasileiro. Os índices, os principais índices lá dos Estados Unidos, vocês podem ver aqui na minha tela, o Dow Jones, o S&P 500, o Nasdaq, eles são índices que estão hoje em alta, eles estão recuperando, apesar de ontem a queda de ontem ter sido muito forte, foi assim, queda quase que no nível do lado do dia 10 de março desse ano. Vamos tentar entender por que isso está acontecendo, trazer alguma expectativa de direção aí para os próximos dias, sem tentar fazer nenhum tipo de adivinhação, mas sempre olhando para o lado dos fundamentos, lembrando que aquilo que eu falava no vídeo do pulo do gato morto, que não existia qualquer motivo para que as bolsas estivessem se recuperando, a economia está deteriorando, há várias situações de dificuldade. Inclusive, no dia de hoje, daqui a mais ou menos 2 horas depois da gravação desse vídeo, o Trump vai fazer algum pronunciamento aí na Fox News para poder falar sobre essa situação das bolsas no dia de ontem. E aí, se for o caso, eu gravo mais um vídeo para vocês, ou então faço um adendo a esse vídeo. Mas vamos lá, eu vou começar explicando para vocês por que eu começo, quando eu estou falando de bolsa, eu estou falando muito mais do mercado dos Estados Unidos, sendo que a gente está no Brasil e quer saber o que a bolsa brasileira vai acontecer. Porque quando a gente está falando de grandes movimentos da economia, como foram nesses últimos meses, e principalmente pelo fato da economia mundial estar muito intrincada, ela é muito conectada, a bolsa americana, o mercado dos Estados Unidos é muito o que dita o que vai acontecer no mundo. A economia mundial ela é toda dolarizada. A força dos Estados Unidos lá desde a Segunda Guerra Mundial, ela é muito relevante para a economia. Não faz sentido eu fazer tanto uma análise específica do que vai acontecer aqui na Bovespa, sendo que a gente não vive numa ilha. A economia está conectada e o que afeta os Estados Unidos fatalmente vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, vejam vocês que no dia 11/6, o Brasil estava fechado, era feriado de Corpus Christi, B3 fechada, bolsas lá fora caíram, bolsa dos Estados Unidos caiu, a gente está vendo esse reflexo chegar aqui no Brasil só hoje. Pessoal, vou começar tentando explicar um pouco para vocês aqui, e já vamos indo para minha tela, por que nós estamos vivendo essa crise econômica. É coronavírus? É petróleo? É guerra comercial? Não, não tem nada disso. A explicação dessa crise começa lá de 1982, ela foi repetida em 2001, foi uma forma repetida em 2008, e a gente viu essa forma sendo repetida agora. O que acontece? Na primeira crise, nessas crises lá atrás, para tentar resolver o problema, o que os Estados Unidos começou a fazer? Ele começou a injetar liquidez na economia. O Banco Central, entre aspas, começou a expandir sua base monetária, ele começou a imprimir dinheiro, o Fed norte-americano, e para isso ele encerrava aquele ciclo de crise, ele tentando resgatar a economia. Esse excesso de liquidez na economia, ou seja, expansão de base monetária que acontece do Banco Central norte-americano, o Fed, para os bancos, que são os agentes conectados imediatamente ao Fed, faz com que esses bancos fiquem muito líquidos. O que isso quer dizer? Que esses bancos têm muito dinheiro em caixa e com esse muito dinheiro eles querem tentar ganhar mais dinheiro, porque na prática aquele dinheiro ali não é deles, eles têm que rentabilizar em cima disso aí e ter lucro, porque bancos nada mais são do que instituições depositárias. Dado isso, o que os bancos falam? Olha, se eu estou com muito dinheiro em caixa, obviamente eu posso correr mais riscos, eu posso emprestar para mais pessoas, eu posso fazer operações mais ousadas, eu posso abrir minha vasta cesta de operações e fazer várias coisas. Com esse excesso de liquidez, os bancos começaram lá nos Estados Unidos, lembrando que a gente está analisando lá, a emprestar dinheiro de uma maneira irresponsável. A crise de 2008 ela é bem reflexo disso aí.
tem muita literatura a respeito, tem um filme A Grande Aposta, Big Short em inglês, que revela bem isso aí. Bancos com muito dinheiro em caixa começaram a emprestar dinheiro desmedidamente, sem fazer uma análise de risco. A partir desses empréstimos, eles começaram a estruturar operações e revender essas operações. Foi uma confusão danada, tudo pelo excesso de liquidez, pela abundância de crédito que os bancos tinham. Olha, se você começa a fazer crédito de uma maneira irresponsável, em algum momento você vai ter que ter o seu dinheiro de volta. Em algum momento aquele dinheiro tem que começar a voltar para você. Porque senão o que acontece? Os bancos, eles precisam fazer um negócio que é depósito compulsório, quer dizer que de todo o valor que é depositado ali num banco e numa instituição financeira, uma parte daquilo tem que ser deslocado para o Banco Central. É aquela reserva fracionária, esse depósito compulsório que vai garantir a liquidez dos pagamentos de quem for sacar, vai garantir a liquidez de toda a estrutura bancária. Mas, por conta desse excesso de liquidez, os bancos passaram a emprestar muito dinheiro de maneira responsável, obviamente passaram a não receber de volta esses empréstimos. Com isso, o que acontecia? Esses bancos enfrentavam problemas nas suas contas de depósito compulsório, nas suas contas de reserva fracionada. Dado isso, eles precisavam ali bater aquele número, em torno de 10% lá nos Estados Unidos. Tudo que é depositado num banco, 10% tem que estar lá na conta de reserva fracionada, tem que ser feito depósito compulsório. Quando os bancos não conseguem fazer isso, eles estão com problemas de liquidez, eles não conseguem atingir, por exemplo, o índice de Basileia, que é a principal referência global do tamanho que tem que ser esse depósito compulsório. Quando isso começa a acontecer, há uma demanda no mercado interbancário nos Estados Unidos. É um mercado em que os bancos americanos conversam entre si e conversam com o Fed, que está acima deles, que controla toda essa dinâmica interbancária. Ou seja, os bancos emprestam o dinheiro irresponsavelmente. A partir desses empréstimos irresponsáveis, eles passam a ter problema de liquidez e a crise vem justamente por esse problema de liquidez, e a resposta para a falta de liquidez é novamente expansão da base monetária, mais crédito na mão dos bancos, que culmina novamente com um novo ciclo de problemas. Ou seja, a gente está falando aí de um ciclo de problemas. Esse comportamento é muito parecido com o comportamento de um viciado. O que acontece? Você tem a primeira dose lá daquela droga, daquela bebida e tudo mais, aquela dose nunca vai sendo suficiente, você vai precisando de mais e mais e mais e mais, até que um dia ou você colapsa e tem aí uma overdose, ou então você tem que passar pelo processo de desintoxicação, de abstinência. Mas até hoje isso não aconteceu com a economia. O que a gente está vendo é problema econômico, excesso de liquidez que leva a um novo problema econômico. Agora eu vou trazer aqui para vocês, vamos para minha tela para mostrar esses dados que revelam que hoje, por exemplo, a gente está com um problema de liquidez seríssimo e que esse problema de liquidez também foi visto lá no ano de 2008, ou seja, a história está aí se repetindo. Já dizia lá o Sherlock Holmes, não existe nada de novo no mundo, tudo já foi feito antes. A gente está vendo esse ciclo vicioso, muito parecido de fato com um vício em drogas, que é excesso de liquidez. Excesso de liquidez gera crédito irresponsável, crédito irresponsável gera falta de liquidez para os bancos norte-americanos. Eu vou trazer aqui para vocês esse primeiro gráfico que revela a falta de liquidez no mundo. Aqui, ó, nessa primeira curva, a gente está vendo a falta de liquidez que começou a acontecer nas vésperas da crise de 2008. Lembrando que a crise de 2008 teve seu ápice em outubro de 2008. A gente começa a ver que abril, vamos subindo, maio, junho, julho. Olha aqui, ao mês de agosto, o problema de liquidez dispara. Isso aqui são operações, esse gráfico que está aberto aqui na minha tela para vocês, são operações em que o Banco Central dos Estados Unidos faz swaps, que são basicamente trocas, não vamos entrar muito em detalhes porque não vem ao caso, com bancos centrais pelo mundo. Esses bancos centrais pelo mundo estavam começando a ter problemas de liquidez, eles não tinham dólares para fechar suas operações, qualquer que sejam elas, isso não vem ao caso. Eles começaram a recorrer ao Fed norte-americano falando, faz swap comigo, Banco Central brasileiro, Banco Central de N outros países que são autorizados a fazer esses swaps, começaram a aumentar sua demanda por dólares. A gente começava a ver ali que a economia estava com um problema de liquidez. A economia estava sem dólares. E essa demanda de dólares crescente foi um dos gatilhos da crise, porque os bancos, lembrando, não estavam recebendo seus empréstimos devidamente de volta. E a gente viu isso aqui em 2008. A crise de liquidez dispara essas operações que os bancos centrais e que os bancos fizeram com o Banco Central dos Estados Unidos, e tudo isso aí a gente viveu um cenário de crise. Na medida que a crise foi passando, a gente viu aí a diminuição das operações. Lá pelo ano de 2011,
Em 2012, quando teve ali um indício de crise, não chegou a vir, também teve uma outra disparada, e você vê essa curva de operações de swaps entre bancos centrais e o Fed dos Estados Unidos bem baixa. Mas vamos avançando aqui na linha do tempo, olha como é que começou a acontecer a partir de fevereiro e aí intensificando-se em março desse ano. Disparada novamente do problema de liquidez dos bancos centrais, aumentando o número de operações de swap com o Fed. Lembrando que na nossa tese, na tese do Buybank, esse problema, essa crise agora está acontecendo pela falta de liquidez gerada pelo excesso de liquidez. É basicamente o que acontece com um drogado, que a cada maior dose vai tendo mais problemas nas doses subsequentes, e a gente vê aí que essa curva não começou a diminuir, como a gente viu lá após a desaceleração da crise de 2008. Repetindo mais uma vez para poder fixar na cabeça de vocês, problema de liquidez, crise financeira. A gente viu a crise financeira de 2008 começar a diminuir, esse problema de liquidez também começou a diminuir. Hoje a gente vê que a curva ainda está no topo, é cedo demais para falar que a crise acabou. Esse é um dos dados que eu trago para vocês. Outra informação, operações Repurchase Agreement, Repo Market dos Estados Unidos. O que quer dizer? Os bancos com problema de liquidez vão fazer algumas operações compromissadas com o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vende um título para o Banco Central ou então compra um título do Banco Central com o compromisso daquela operação ser desfeita ali. Essas operações geralmente acontecem no prazo de 15 dias. A mesma coisa que aconteceu em 2008, esse gráfico aqui está mostrando o período mais recente. Vamos lá para o ano de 2008 para a gente ver que aquela crise teve tudo a ver com liquidez. Estou fazendo um ajuste aqui no gráfico para vocês poderem ver. Olha como é que as operações vinham acontecendo em uma ordem de grandeza e a partir ali de 2018 elas passaram a disparar. Elas dispararam, foram acontecendo durante muito tempo em ordens de grandeza maior e aí essas operações passaram a diminuir com o arrefecimento da crise. É isso aí que foi acontecendo e esse mesmo comportamento está sendo visto de novo agora, não por surpresa. Elas vinham em nível praticamente zerado, olha lá, em 2018 não acontecia nada. Vocês se lembram no vídeo anterior que eu falava que essa crise, na verdade, ela começou lá em setembro de 2019, que foi quando essa demanda por liquidez no mercado interbancário dos Estados Unidos começou a crescer. Olha aqui, ó, exatamente no mês de setembro a gente vê a disparada do gráfico, ou seja, os bancos fazendo mais repo operations, ou seja, repurchase agreements com o Banco Central dos Estados Unidos, porque eles estavam com problemas sérios de liquidez. Dado esses problemas sérios, a gente começou a ver aqui o aumento dessas operações. A partir desses últimos ciclos de quantitative easing que a gente viu como resposta do Fed para o crash do mês de março, essas operações começaram a diminuir. Olha aqui, ela sendo diminuída, olha aqui, em maio ela estava num nível extremamente baixo, mas no final de maio ela disparou novamente. Ela disparou até o dia 3 de junho, lembrando que elas têm maturidade de 15 dias, esses dados aqui que eu estou trazendo são de 21 horas atrás. Ela deu uma queda no dia 10 de junho, mas vamos ver como vão ser os dados dos próximos 15 dias, mas ainda está muito alto, a demanda por liquidez no mercado interbancário dos Estados Unidos está muito alta. Outro dado que a gente vê aqui são as operações de overnight, são aquelas de liquidez ultra imediata, eu não consigo fechar minha conta essa noite, preciso do Banco Central me socorrer. Olha como é que elas também aconteceu a mesma coisa, como que elas estiveram no pico ali por volta do mês de março, que foi quando teve a disparada da crise. Disparada da crise é uma crise de liquidez, e liquidez causada pelo excesso de liquidez. A gente teve aqui, ó, essa situação. Ela começou a diminuir e voltou a subir. Agora, nesse momento de gravação desse vídeo, a gente vê que lá no dia 10 de junho, a gente ainda não tem os dados do dia hoje, 12 de junho, elas deram uma queda. Mas a gente não tem como saber de fato que a crise acabou. Vamos ver aqui que o movimento foi repetido lá perto do ano de 2008. Vamos ver o mesmo período. Vocês viram que eu nem ajustei o período aqui, o que aconteceu? Olha lá, estava tudo muito baixo, Começou a gente a ver situação de pré-crise, crise lembrando outubro de 2008, olha aqui, ó, no mês de setembro já disparou. Observem bem que ela dispara, recua e dá um tiro lá para cima em setembro. E antes do que a crise se consolidasse, já tinham acabado essas operações no interbancário. Ah, mas então quer dizer que o gráfico coincide? Não, elas acontecem antes. O problema de liquidez ele vem antes e daí se desdobra numa crise. Então, são indicativos que nesse momento, voltando o gráfico para os dias atuais, a gente pode estar vendo uma situação repetida. Disparou lá em março, crise, mercado em baixa, disparou de novo, depois ele começou a cair. Ou seja, o Fed diminuiu o volume de operações, ou seja, o Fed parou de comprar os ativos, parou de resgatar os bancos. O que aconteceu
ontem, aliás, desculpa, o que aconteceu antes de ontem, na quarta-feira, dia 10/6, o Fed veio no mercado e falou, eu não vou abaixar mais meus juros, eu também não vou subir meus juros e eu vou continuar com o mesmo nível de operações no interbancário que eu já estava, não vou acelerar o quantitative easing. Isso aí fez as bolsas caírem. Ora, bolas, tudo indica que os bancos norte-americanos estavam aguardando uma aceleração do Fed, ou seja, que o Fed fosse pôr o pé no acelerador e a partir disso aí fosse aumentar o número dessas operações aqui. Na verdade, o Fed falou que vai manter, mais aí um indicativo grave de que a gente pode estar vendo próximo de acontecer uma crise econômica ou próximo de aprofundar a crise econômica. Não temos como afirmar, volto a dizer, a gente não sabe para que direção que o mercado vai, mas os indicativos são que ele volte a cair. Ah, mas hoje está se recuperando na sexta-feira mercados acionários nos Estados Unidos. Estão se recuperando, mas é natural, depois de duas quedas fortes vem uma correção. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas há do nosso lado uma efetiva preocupação, porque os fundamentos continuam muito distantes. A gente viu uma recuperação muito rápida, chamada recuperação em V, ou pulo do gato morto. O importante é demonstrar que vocês entendam, que vocês saem entendendo desse vídeo que o problema, a crise econômica, ela foi agravada pelo coronavírus? Foi. Ela foi agravada pela guerra do petróleo? Foi. Foi agravada pela guerra da China? Foi. Mas não é esse o problema. O problema é o problema de liquidez e irresponsabilidade. Expandiu-se a base monetária, colocou-se muito dinheiro na mão dos bancos, eles passaram a emprestar irresponsavelmente e agora não estão recebendo seus empréstimos de volta. Isso aí é aquela maldição dos recursos abundantes, já muito falado na economia. Depois eu faço um vídeo para falar sobre isso. O ponto que eu quero focar hoje é que a gente está numa situação de total irresponsabilidade do mercado. O que está acontecendo? O mercado fica doente, ele passa a ter a crise de abstinência cada vez mais rápida, ou seja, essas situações que a gente está comparando aí com o vício de drogas, vem a crise econômica, ao invés de deixar naturalmente o mercado se ajustar, quebrar quem tiver que quebrar, o mercado adota essa prática, a gente é grande demais para quebrar, então vamos resgatar os bancos, vamos resgatar as empresas, injetando ali, você quer curar o vício, dando mais cocaína pro doente, dando mais qualquer que seja a droga que ele é viciado. E isso aí estão causando problemas que a gente está vendo. Vamos ver o comportamento do SPX, o que eu tenho falado para vocês aí nesses últimos dias. Ó. Olha a queda que foi do dia 10 de junho para ontem, dia 11 de junho. Agora está dando uma leve recuperada, voltou a cair, voltou a subir. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. O que eu quero destacar para vocês é esse ponto que já está em azul circulado. A gente está falando aqui de mais ou menos o SPX ou S&P 500, principal índice de ações do mundo, na faixa aqui dos 2.970 e poucos pontos. Isso aqui é um ponto muito importante no gráfico do SPX, é um ponto de sentimento. Se a gente vê esse ponto sustentar, pode ser efetivamente aconteça ali um movimento do Nyan Cat, descolamento da economia real, da economia do mercado de ações. A gente tem que esperar para ver se houver o rompimento desse ponto, desse total de pontos aqui do SPX, a gente pode ver uma queda muito profunda, um agravamento de crise. Só os próximos dias vão dizer. O mais importante que eu quero que vocês entendam são esses gráficos anteriores que eu mostrei, o problema de liquidez do mercado interbancário dos Estados Unidos. Esse problema ainda não foi resolvido. Esse problema de liquidez não está só entre os bancos norte-americanos, a gente vê que ele está refletido em outros bancos centrais, com esse dado aqui, ó, Central Bank Liquidity Swaps, os liquidity swaps são as operações parecidas com o Repurchase Agreement, mas feitas por outros bancos centrais aí pelo mundo. Todos os bancos centrais do mundo, ou melhor dizendo, a maioria deles tem demanda por dólares. O dólar é a moeda central da economia mundial. Todas as principais dívidas são contraídas em dólar. A gente está vendo essa falta de dólares, já mais uma vez repetindo a explicação para fixar bem. Excesso de liquidez gera irresponsabilidade, que gera crise. E qual que está sendo a resposta? O mesmo tipo de problema, a mesma questão, a mesma expansão de base monetária. Tudo indica, não estou afirmando, que a gente pode ter aí mais uma retração da economia ou então o descolamento da realidade. Vamos aguardar, vamos nos preparar para os próximos dias. Falando um pouco aqui da nova economia, o que a gente viu acontecer foi que se passar o expresso dos alavancados, ou seja, aquelas pessoas que estão ali na euforia se alavancando, essa demanda por liquidez pode acelerar, isso pode afetar até o criptomercado, a nova economia, mas a gente sabe que a nova economia se recupera muito rapidamente também, não há como dizer que não vai afetar, mas a gente sabe que a recuperação vem.
principalmente porque a nova economia ela é uma economia que combate esses problemas da velha economia, de excesso de liquidez, manipulação, expansão de bases monetárias. Seus fundamentos nunca estiveram tão fortes. Nós do Buybank continuamos acreditando muito nas criptos, porque as criptos vieram, porque o Bitcoin veio, uma moeda escassa, uma moeda que tem retração da sua base monetária, diferente da moeda tradicional do mundo hoje, o dólar. Vamos ver qual vai ser o desdobramento disso tudo aí. Se acontecer assim como aconteceu em março, uma queda forte do Bitcoin e das criptos, não se afobem. Isso aí é só o expresso dos alavancados, pessoas com demanda por liquidez vendem qualquer ativo que é líquido, mas depois recompram. Na hora de recomprar, volta muito mais rápido também. E o mais importante é velha economia com seus fundamentos se deteriorando, um problema gravíssimo de liquidez. Nova economia, seus fundamentos fortes tentando combater todo esse mal que a gente já falou aqui nesse vídeo. Trouxe aqui para vocês alguns dos fundamentos técnicos, mostrando a nossa tese de o que é de fato essa crise econômica que está cometendo o mundo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá seu curtir, comenta, posta suas dúvidas, a gente pode fazer quantos vídeos for necessários para discutir, a gente faz thread aí nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos espalhar esse conhecimento, mostrar essa verdade aí da falta de liquidez das economias mundial e principalmente, recado de sempre, se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Buybank, no canal do Buybank tem muito conteúdo exclusivo, lá no canal do Buybank a gente está sempre falando de coisa nova, trazendo algumas lives aí e vai ajudar bastante a gente crescer. Até a próxima, muito obrigado.